Quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo 4. Amém? Eu quero trazer uma palavra subordinada ao tema: nós somos a última geração antes do retorno de Jesus. Nós somos a última geração antes do retorno de Cristo. Eu creio nisso. Amém? A palavra de Deus em Daniel, o profeta Daniel, escrito está: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, o livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos condizerem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muito o esquadrinharão, e o saber, o conhecimento se multiplicará. E você diz: glória a Deus. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus, porque Jesus é bom. Aleluia. Eu gosto muito de um louvor que diz que o rei está voltando. E como é tão verdadeiro este louvor para os nossos dias de hoje. Porque Jesus, ele está realmente muito próximo de vir buscar a sua igreja. Haja vista que nós estamos vendo o horror e as coisas acontecendo de maneira assombrosa neste mundo o qual nós estamos vivendo. São coisas que são lamentáveis, dói, machuca aquele que tem o coração voltado para a palavra de Deus, aquele que ama a palavra, aquele que louva e glorifica, aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. As pessoas que seguem Jesus verdadeiramente, ela não fica a par, sem sentir tristeza na alma de ver o que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. As coisas são terríveis e nós não podemos ficar insensíveis ao que está acontecendo. A palavra de Deus diz que a volta do Senhor vai ser no momento em que o amor de muitos esfriará. Às vezes a gente só olha para a nossa nação, a gente só olha o nosso umbigo. Às vezes a gente só olha a nossa casa. Às vezes a gente só olha o que é nosso. Isso se chama egoísmo. Isso não agrada a Deus. O mundo está um caos. A palavra de hoje do pastor Alan veio justamente quando eu estava lendo essa palavra. É um alerta para toda a igreja que está dormindo. E você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Eu queria que no fim
quando nós terminássemos esta palavra, se o meu irmão Júlio, que toda hora eu peço para ele cantar, louvar, e a igreja louvar junto comigo, um louvor que é O Rei Está Voltando. Onde ele diz, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, sai a última notícia, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, nosso nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem, aleluia, está muito próximo. Igreja do Senhor, está muito próximo. O que está acontecendo é o prenúncio de tudo. As coisas que estão aí, a Bíblia toda, ela vem falando acerca dessas situações no tempo dos fins. Não podemos ficar desapercebidos disso. Não podemos ficar dormindo espiritualmente por esta situação. Não é tempo de dormir. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de baixar a guarda. É tempo de avivamento na igreja. Agora é o tempo. Amados, nos discípulos de Cristo, quando Jesus começa a falar com eles acerca do fim dos tempos, eles perguntam a Jesus quando isso iria acontecer. Esta pergunta ecoa até os dias de hoje para todos. Quando o mundo irá acabar? Quando isso vai acontecer? O próprio Jesus Cristo, ele diz que nem os anjos, nem o Filho, mas o Pai, ele sabe. As Escrituras jamais se calam a respeito disso. Está tudo na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus pode acontecer o que acontecer, mas o que Deus disse que vai acontecer, porque Ele é Deus. Você pode fazer o que você achar, querer ajudar, querer amenizar, querer evitar, mas não pode se evitar o inevitável. Porque isto é profecia, não é uma profecia vinda de homens, simplesmente, mas é uma profecia vindo de Deus, para aquele homem assim falar às nações acerca dos tempos dos fins. Deus nos diz quando, como e onde, porém não diz o dia, quando vai acontecer. O mundo que nós conhecemos se acabará, porque Deus assim disse, vai acabar. Não tem como, irmãos, fugir disso. E existem muitas evidências bíblicas
que aponta que nós somos a última geração antes da vinda de Jesus. Eu quero mostrar aqui, segundo a palavra de Deus, 10 sinais bíblicos aonde aponta que nós somos esta geração do tempo do fim, antes da volta de Cristo, com grande glória, descendo das nuvens para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Nós lemos o profeta Daniel e ele fala na sua profecia que Deus dá a ele, dizendo sobre a explosão de conhecimentos que haverá no tempo da volta de Cristo. Um conhecimento extraordinário. Esta multiplicação de conhecimento é a primeira indicação que confirma que nós somos a geração do tempo do fim. Quando Deus diz a ele no capítulo 12, versículo 4: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim, muitos esquadriarão e o saber, o conhecimento se multiplicará. Se nós olharmos isso de forma literal desta escritura, ela indica e mostra que nós somos esta geração que experimentará, e nós estamos experimentando de maneira muito palpável a qualquer um de nós, esse conhecimento extraordinário que está acontecendo no mundo. Somos definitivamente esta geração. Observe bem que desde o Jardim do Éden até 1900 depois de Cristo, os seres humanos andaram e andavam a cavalo. O rei Davi, César o Grande. Até aquele tempo, o carro do ano era um cavalo, né? O cavalo do rei. Num espaço muito curto de anos, o homem inventou o automóvel. Começou a melhorar. A profecia começa a mostrar. Não é porque o homem é o cara, não, é porque Deus assim quer. É Deus que dá o conhecimento ao homem. É Deus que faz aguçar a inteligência do homem. Deus fez isso com Adão. Adão deu nome a todos os animais de maneira extraordinária. É Deus que dá o conhecimento ao homem. É Deus que revela as ciências ao homem. Mas o homem é ingrato e vira as costas para o Criador, o Deus eterno, e prefere viver a sua vida longe daquele que pode dar a salvação eterna. O homem vem e cria o avião, não para por aí. Lá vem ele criando de novo o ônibus espacial para ir às galáxias, para ir aos espaços, para descobrir as coisas, se achando que é alguma coisa. Porque na verdade quem acha que é alguma coisa está perdido, porque só Jesus é Ele que sabe todas as coisas. Aleluia. Na área médica, na medicina, então, misericórdia, como avançou a tecnologia, a ciência se multiplicou demais, graças ao bom Deus que assim o quis.
A ciência se avantajou de maneira maravilhosa. Chegou a um nível que a ciência precisou, e ela precisou mesmo, redefinir o conceito de morte. Porque até então não tinha esses conhecimentos. Aí então o conhecimento cresceu tanto que ele cria uma máquina que mantém a pessoa viva durante muito tempo. Essa máquina faz isso. Não parou por aí, criou medicamentos, drogas, que de forma miraculosa traz a cura. E a pessoa que assim descobre, enche o peito na vaidade, na soberba, se achando que é alguma coisa. Mas a palavra de Deus revela em Daniel que foi Deus que fez multiplicar o conhecimento do homem. Não é porque o homem não é porque ele se acha, mas Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele profetizou. Os profetas profetizaram acerca disso. A tecnologia, essa ciência cresceu tanto que você sentado aonde você estiver hoje em casa, se você estiver no seu trabalho, se você estiver indo para o trabalho, pode ser no metrô, no trem, na barca, aonde você estiver, você na palma das suas mãos, você tem as informações no piscar de olhos, no toque de um dedo, as informações chegam a você através da internet. Olhe a tecnologia, olhe a ciência se multiplicando, assim como Deus usou Daniel para dizer que no tempo dos fins a ciência se multiplicaria, o conhecimento seria tremendo, uma explosão de conhecimento. E isso indica que nós somos a última geração antes da volta de Jesus Cristo. Não podemos ficar desapercebidos. O profeta Zacarias, Deus usou homens para deixar, a Bíblia está aí. As pessoas preferem acreditar num cientista de cabelo arrepiado. A pessoa prefere acreditar num homem que se acha muito inteligente e que diz os seus conceitos acerca de filosofias e de psicologia e de outras ciências humanas, e muitos vão atrás, perdendo muitas vezes até a sua fé, porque tudo o que eles falarem está na Bíblia, antes que eles venham falar. Porque Deus, Ele é criador de todas as coisas. Zacarias teve uma visão e ele não soube descrevê-la. Ele não soube. Ele chamou-a de os terríveis resultados de uma praga. Está em Zacarias 14, versículo 12 ao 15. Esta praga será enviada a todos os que vierem para lutar contra Jerusalém nos últimos dias. A praga consome a carne do homem, estando ele ainda em pé, os olhos apodrecem ainda nas órbitas. Escute, isso é uma profecia. Na órbita, e a língua se dissolve ainda dentro da boca.
Imagine o profeta e muitas gerações querendo entender o que é isso. Que praga é essa no tempo dos fins? Isso é para o tempo dos fins. Isso é para o tempo que Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo. Nações estão se movendo. Estão articulando uma com a outra. Reino do Sul, Reino do Norte, reinos e reinos e reino dos homens. Esse gosta do comunismo, esse gosta disso, esse acredita naquilo, e vamos se juntar e fazer nações contra. E o alvo é Jerusalém. O alvo é Israel. Irmãos, a Bíblia diz que é Israel, e é Israel, não tem outro. Está aqui. Escute. Aquele que está ouvindo a palavra de Deus e está ligado na palavra de Deus, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Imagine, esta praga que ele viu foi um mistério para muitas e muitas gerações. Então, meu amado, criaram-se a bomba atômica. Ela foi inventada. A bomba atômica, ela foi criada. A bomba atômica, irmão, ela pode produzir em milésimos de segundo uma temperatura de mais de 1 milhão de graus. Quem já viu um teste? A pessoa está em pé, consome muito rápido, porque é radiação. A radiação vai primeiro aonde tiver muito líquido, olhos, rápido, a língua, rápido. Estando em pé, os olhos será arrancado da sua órbita. É a bomba atômica. Esta é a criação da bomba atômica que faz com que entendemos e vamos entender esta profecia desta praga que ele diz sobre essa situação. Aleluia. A praga que Zacarias falou não é mais mistério para esta geração, porque nós somos a geração do fim. E as coisas estão acontecendo. Não fique desapercebido. Não dê uma de, não me interessa. Eu não quero saber. Você tem que saber. Você tem que estar ligado. Você tem que estar de pé para entender que Jesus, ele está te alertando. Para quanto mais as coisas acontecem, não é para você ficar com medo e correr, não, é para você botar o joelho no chão, dobrar e viver uma vida mais reta com Jesus Cristo. É com Ele, com Jesus Cristo é que nós temos que nos agarrar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temos que ficar em pânico. Nós temos é que estar cheio do Espírito Santo para glorificar aquele que vive e reina. Aleluia! É o armamento atômico, irmão. E ele será usado no Oriente Médio. Vai ser usado. A Bíblia aponta para isso. Em terceiro, o renascimento de Israel. Isso já aconteceu. Jesus já está bem à porta, irmão. Todos os grandes profetas testemunharam que Deus tiraria o povo judeu de suas sepulturas gentílicas, ou seja, tiraria das nações aonde eles estavam espalhados. Estava todos espalhados. E o traria à terra de Israel antes da volta do Senhor. Então, em 15 de maio de 1948, as Nações Unidas se reuniram
E um homem brasileiro, Oswaldo Aranha, o voto dele foi incisivo, foi taxativo para a criação do Estado de Israel. Este homem, sem entender, estava fazendo se cumprir uma palavra profética de Deus, e ele usou o brasileiro para que esta profecia se cumprisse. Aleluia. Glória a Deus. Então, as Nações Unidas anunciaram hoje que reconheceram formalmente o Estado de Israel. Isso aconteceu, os rádios de televisão, a televisão, os rádios, os jornais, todos os veículos de comunicação, falou justamente isso. E ele anunciava uma coisa que nós já sabíamos que isto iria acontecer. Porque a Bíblia, ela nos mostra, e se você buscar a palavra de Deus, você vai ter o conhecimento e entender que essas coisas têm que acontecer e aconteceram. Israel havia renascido conforme profetizado em Isaías 66, versículo 8. Antes de o povo ler nos jornais, Isaías já tinha escrito 66, versículo 8, que iria acontecer. E quem é de Cristo, e quem lê Bíblia e busca a palavra de Deus, não fica aí assustado, apavorado, ou seja lá o que for, porque você é um conhecedor da palavra, e as coisas que Deus falou vai acontecer, não tem como. Não adianta, irmão, fugirmos, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Esse nascimento de Israel não é um acidente histórico, ele é a mão de Deus, e foi Deus, porque Ele está no controle de toda a situação, justamente como os profetas de Israel disseram, assim aconteceu. O quarto, esse quarto sinal, irmão, os judeus voltarão para a sua terra. Quem declarou isso foi Jeremias, o profeta chorão. Ele profetizou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, e que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha tirado, arrojado, mandado, e habitarão na sua terra. Jeremias capítulo 23, versículo 7 e versículo 8. Os jornais anunciou isso, mas já estava na Bíblia. Tudo está na palavra. Vai acontecer. Jesus vai voltar. E muitos estão dormindo o sono espiritual. As nações estão abandonando o Rei da Glória. As nações estão abandonando o Deus poderoso e Criador do universo, para viver a sua vida na luxúria, nas coisas que são palpáveis e bom para a carne do homem e não para o espírito do homem. A ganância, a loucura, a perversidade.
a soberba e tudo isso, o homem está com o coração cheio nesse tempo dos fins. E o mundo está aí acontecendo o que está acontecendo. Os judeus da terra do norte, ou seja, da Rússia, estavam lá fugidos. Retornaram para Israel em dezenas de milhares. Assim como os outros judeus que estavam dispersos em todas as terras, estavam no lugar, num sepulcro gentílico, nas terras gentil. Para eles é como se estivessem mortos. E era assim que eles se sentiam, porque eles estavam em terras gentílicas, em países gentios, distante. E através desses noticiários de televisão, de jornais, nós vimos e nós presenciamos aquela época, o desembarque no aeroporto de Tel Aviv. Isso foi comentado, irmãos. Foi comentado. Isso foi visto em todo tipo de imprensa, de mídia, de televisão, de rádio. Mas aquele que lê Bíblia já tinha lido isso primeiro em Jeremias. E isto é um sinal que mostra que nós somos a geração do tempo do fim do retorno de Cristo. Nós somos essa geração. Em quinto sinal, o quinto sinal, Jerusalém não estará mais sob controle dos gentios. Eles viveram a vida toda assim. A profecia bíblica nos informa que Jerusalém não será mais governada pelos gentios na última geração. O povo judeu não controlava Jerusalém desde o ano 70 depois de Cristo. Você sabe o que é isso? Estavam dispersos. Quando os romanos atacaram a cidade e destruíram o templo, Jerusalém será pisada, olha só, até que houve a Guerra dos 6 Dias em 1967. Jesus mesmo profetizou e disse que até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 24. E assim foi. O rei Davi disse: porque o Senhor edificou a Sião, Jerusalém, apareceu na sua glória. Salmo 102, 16. Jerusalém está sob o controle de judeus pela primeira vez em 2000 anos. Nós somos a última geração da vinda de Jesus Cristo. Nós somos. Em sexto, a comunicação internacional instantânea. Instantânea. É um piscar de olho, pá, pum. No Japão, qualquer lugar, você sabe o que está acontecendo através da comunicação instantânea. Escute. Em Apocalipse 11, capítulo 3, versículo 7 a 10. O nosso apóstolo João, o amado de Cristo, ele descreve duas testemunhas. Essas testemunhas que serão executadas e seus corpos sem vida ficarão por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, sendo visto por pessoas, tribos, línguas e nações, por diversas gerações. Muitos estudiosos se perguntaram sobre estas testemunhas, como isso poderia, como isso vai acontecer, como essa situação vai acontecer, como isso pode, como pode ser visto em toda a terra no mesmo tempo. Então chegou a televisão,
A televisão foi um artefato que bombou no mundo. As pessoas ficavam encantadas com a televisão. Noticiários, rápido, coisas. As pessoas estavam atônitas com aquilo, de ver a televisão. E depois os satélites de comunicação. Foi lançada no espaço. A ciência está se multiplicando. As coisas estão acontecendo. Isso jamais era possível em 1900. Jamais. Não tinha como. Isso não era possível até o ano de 1960. Não era possível. Não tinha como. Então não era essa geração, não era de 1900, não era de 1800, não. Nós somos esta última geração e Jesus está voltando. Porque isso é possível agora, nesse momento. Se tivesse comunicações agora, o mundo inteiro estaria vendo a pregação nesta igreja agora. Ninguém nunca me viu, mas através da comunicação, dessa explosão de conhecimento, de tecnologia, isto hoje é possível. Nós somos a última geração antes da volta de Jesus Cristo. Nós somos. Em sétimo, o sétimo sinal. Eu já preguei sobre isso. Que no tempo dos fins o próprio Jesus diz, e ele falou, que será dias, tempos de engano. Engano. Jesus advertiu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, capítulo 4, versículo 5 e versículo 24. Jesus advertiu que o maior problema, o problema número 1 da terra nos últimos dias seria o engano. Nós estamos aí para ver a festa da carne. É triste dizer, mas existe pessoas que dizem que é de Cristo, que está na igreja, que teme Jesus, que teme Deus, que adora Jesus, mas está criando para sair no carnaval o bloco das poderosas. Senhor Jesus, tem misericórdia. Acorda a tua igreja, Pai. Bloco das poderosas. Trio elétrico, gospel. Carnaval, gospel. Eu lembro, irmão, que a igreja saía para retiros espirituais, para ficar longe e, se possível, nem ouvir nada disso. Aí o que você vê no tempo dos fins hoje são homens que eram para pregar a palavra, profetas que eram para ser usado para tirar as pessoas do engano, dizendo: não seja covarde, Deus precisa de você. Coitado, Deus não precisa, irmãos. Nós vemos, irmão, quando Sara quis ajudar Deus, o que deu? Deus não falou para Sara dar Agar a Abraão. Não se ajuda a Deus. Se você pode ir para um retiro, vá, mas vá buscar a presença do Altíssimo. Vá ler Bíblia e vá orar, e vá clamar, vá cantar louvores. Se distancie e faça a sua parte para com Deus, e se encha do Espírito Santo,
para quando você retornar para esses que viveram nesse tempo horrível da carne, eles serem tocados pelo poder da palavra de Deus que está em você. Imagine um carnaval. Vamos nos fantasiar de Sansão. Vamos nos fantasiar de João Batista. Coisa linda. Daqui a pouco você vai ver uma irmãzinha fantasiada de Jezabel. Por que não? Tem nada. É carnaval gospel. Vai haver uma Dalila querendo cortar o cabelo do irmão. Irmãos, nós somos a geração do tempo dos fins. Jesus está voltando. E eles vão para a rua, irmão. Vão evangelizar. Como é muito desgastante, eles vão tomar aqueles tônicos energéticos para ficar bombado, ficar ligado. Irmão, nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos a última geração e Jesus está voltando. Muitos irmãos estão se enganando. Não se deixe enganar por esses falsos profetas. E o pior engano é aquele que engana a si mesmo. Eu preguei sobre isso. Tem pessoas que acham que está enganando o pastor, enganando o irmão, enganando a igreja, enganando-se. E ele acha que engana, mas ele está enganando a si mesmo. Ele não engana Deus, porque ninguém pode enganar Deus. E eles estão enganando com palavras doces. Ele fala o que o homem quer ouvir. Venha do jeito que você estiver, está tudo bem. Quer botar um batom preto? O que tem a ver o batom preto? O preto também é de Deus. O que tem a ver botar isso? Botar aqueles negócios no nariz como se fosse um boi. É moda. A nossa moda é a palavra de Jesus. A nossa moda é Jesus, o Salvador, o Eterno, que vive e reina. A moda. Se você olhar a moda, veja quem está por trás da moda. Homens sem compromissos com Deus, pervertido nos seus pensamentos, amante de si mesmo, e que gosta de fazer as coisas profanas com todos que estão em sua volta, porque profano é. Mas quem é santo, se santifique mais e mais, porque Jesus está voltando. Aleluia! Não se engane e não se deixe ser enganado. O tempo dos fins é engano. Pessoas enganando a outra, olhando nos seus olhos e te enganando. Pessoas que praticam um engano a todo tempo para ser eleito numa política. Mentiroso, corrupto, sujo e podre, porque ele engana milhões e milhares que acreditam no engano. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, Jesus te dá o discernimento para você não ser enganado, porque Ele é o nosso único Salvador das nossas almas. Aleluia. Oitavo
escravo. O pastor estava pregando hoje, irmãos. Eu até falei para o pastor. É impressionante. Meu irmão, Jesus tem algo com esta igreja. Se você entender o que Deus tem com a tua vida, com esse ministério, o que Deus tem com esta igreja, é algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus. Aqui não se prega que você vai ter sucesso, vai ser rico, que você vai ter isso, ou que você vai ser um campeão. Não. Aqui se prega que você tem que se arrepender enquanto ainda há tempo. Você tem que buscar mais e mais do Senhor. Isto é a palavra de Deus, porque nós estamos no tempo do fim. E um dos sinais é fome e pestes. É porque nós olhamos, irmãos, muito para o nosso umbigo. Mas o que está acontecendo em muitas nações são coisas absurdas. Crianças de barriga imensa, cadavérica, só osso e pele e osso, só morrendo. Os olhos estão esbugalhados de tanta fome. E o povo de Deus não está nem aí. É para nós estarmos chorando, irmãos. Orando, clamando por essas nações. Porque nós somos a igreja de Cristo. É nós que temos que orar. Aleluia. As potências mundiais, esses homens gananciosos que estão no comando das nações, dos países poderosos, ricos, esses homens que só pensam em si mesmo, amante do dinheiro, amante da riqueza, amante das coisas, quanto mais tem, mais ele quer. Se tiver um palácio, ele quer outro palácio. Se tiver 2, ele quer 3, ele quer 10, ele quer 20. Ele quer um palácio com mais de 200 quartos. A ganância do homem. Enquanto ele está num palácio que tem 200.000 quartos, tem crianças dormindo ao relento e morrendo de fome, e ele não toma vergonha na cara de ajudar essas crianças e ajudar quem precisa. Isto é uma realidade. Isto é um fato. Essas nações, irmãos, ela tinha capacidade, ela tem como alimentar milhares e milhares de pessoas. Eles têm tecnologia de mandar um fazendeiro fazer algo que vai brotar, mas isso não é bom para eles. Não é bom, porque aí vai mexer no mercado, vai mexer na taxa, vai diminuir, o ganho dele vai cair. Então eles não querem, deixa morrer de fome. Mas eles vão ter com Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Na área da medicina, irmão, muitas coisas já poderiam, mas não é bom para eles que certas doenças sejam aniquiladas. Eles vão perder bilhões, milhões, e eles não querem, não interessam para eles. Então eles começam a criar as coisas, porque quanto mais você é doente, mais dinheiro você pode dar a eles. E essas fomes e pestes estão acontecendo, Deus está vendo todas as coisas, mas os homens se distanciaram de Deus por causa da ganância, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor a tudo. Mas há um Deus que está nos céus, e Ele está a cada dia, a cada momento, triste com tudo o que está acontecendo, porque Ele é um Deus
bondoso, maravilhoso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que o homem se converta a Ele e se arrependa dos seus pecados enquanto ainda há tempo. Isto é uma verdade. Aleluia. Só é você ver, irmão, na televisão as coisas acontecendo, irmão, é coisas absurdas. O próprio Jesus disse que nos últimos dias se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículo 7 e 8. O nono sinal, amém? 8 horas, estou dentro do tempo, irmão, glória a Deus, amém? Haverá terremotos, escute, terremotos. O pastor hoje estava pregando sobre isso, irmão. Haverá terremotos, o tempo dos fins. Deus usa, irmão, os terremotos para se comunicar com os surdos espirituais. É uma verdade. A Bíblia ela tem registrado pelo menos 33 exemplos de que Deus usou um terremoto para chamar a atenção do ser humano. Deus sempre usa. Algo está mexendo. Ah, mas isso é a placa que mexeu, pá, bateu numa outra, pá. Os cientistas. Tudo tem explicação. Ah, o vento, pá, do norte, pá, força daqui. Cientista. Mas quem é de Deus e busca terremoto, Deus quer despertar alguém. Deus quer despertar os que dormem espiritualmente. Escuta, há um Deus que está nos céus e está dizendo: servo e serva minha, despertai, acorda, não fica dormindo. Tu és, dentre elas, tu és 5. Seja prudente, deixai as loucas de lado, mas seja prudente, ó igreja minha, porque o Rei da Glória vai chegar à meia-noite, e as coisas estão acontecendo, irmãos. Estão todo mundo olhando para Jerusalém, as coisas estão se estreitando. A Rússia está e outros países estão, as coisas estão acontecendo. A qualquer momento, a profecia há de acontecer. Não tem como parar uma profecia de Deus. Se Deus disse, está dito. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Ah, mas não é nada. Nós não somos nada. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Oh, Jesus! Ai, ai. A terra tremeu no Monte Sinai. Lembra quando Moisés subiu? Moisés subiu, foi pegar as placas, os 10 mandamentos de Deus. E lá, trovões, relâmpago, a terra treme, para despertar quem estava lá embaixo, dormindo, desapercebido, desmantelado, de qualquer jeito, achando que está bom, que está saindo bem na foto. Aí Deus desperta, mas o povo tremeram, mas mesmo assim fizeram o que não era agradável a Deus. Em Êxodo 19, 18 está isso, tá, irmão? Deus usou um terremoto em Jerusalém durante a crucificação do Senhor Jesus Cristo.
Foi muito importante esse terremoto. Mas mesmo assim, pessoas com terremoto balançando tudo, Jesus na cruz, não tiveram nem aí para isso. Não aceitaram Jesus. Está na Bíblia. Imagine no tempo dos fins hoje, irmão, as coisas acontecendo. Aonde estão os teus olhos? Aonde está o teu pensamento? Aonde está o teu tempo? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua dedicação ao que te deu a vida eterna? Isso tudo, irmão, nós temos que avaliar e olharmos para dentro de nós. Deus usou um terremoto para fazer com que uma pedra rolasse do sepulcro. E a pedra saiu. Jesus ressuscitou. Mas não foi para Jesus sair, porque aquilo ali não prende Jesus. Não prende. Nada pode prender o nosso Jesus, nada. Porque Ele é poderoso. A pedra saiu, foi para nós entrarmos, como entrou Maria, desesperada, para dentro do sepulcro. Nós temos que entrar para o mistério que está em Cristo e nos firmarmos nele, na palavra, entrarmos e morrermos para as nossas vidas e nascermos para Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, matar o nosso eu, matarmos os nossos desejos e vivermos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o nosso único e Salvador, Jesus, o eterno. Jesus fala através dos terremotos, e o que nós estamos vendo aí, irmãos, é um terremoto atrás do outro. O tempo dos fins. Nós somos a geração que antecede a volta de Jesus. Nós somos. Em 10º, escute, em 10º, o livro de Mateus está falando justamente sobre esta questão. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. Quem falou, pastor? Quem falou? Jesus falou. O autor da vida foi que falou, não foi qualquer um que falou. Foi o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. O Jesus ressurreto, o Jesus poderoso, o Rabi da Galileia, o Senhor dos senhores, o grande eu sou, o pão da vida, o leão da tribo de Judá, o Deus Emanuel conosco, foi Ele mesmo quem falou. Aleluia! Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, escute, os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Qual a característica, irmãos, que marcam os dias de Noé, para a gente ficar ligado no que está acontecendo? Lá em Gênesis nos conta que a maldade do ser humano era muito grande sobre a terra, era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Amado, você liga a televisão, se você olhar o noticiário, em qualquer lugar que você for, irmão, se espremer um jornal desse, só sai sangue. Só sangue. É pai matando seus filhos. Marido esquartejando as mulheres. Ah, é? É. Filho matando a mãe. Filha fazendo coisas absurdas com o seu próprio pai. Homens que fazem coisas que sem noção. O que está acontecendo no mundo, irmãos? Nós vivemos hoje pior que Sodoma e Gomorra. Esse é o tempo dos fins. Nós somos a última geração antes da volta de Jesus, porque Ele é o Deus que está chamando a gente, eu e você, pelo nome, dizendo: filho meu, desperta-te, tu que dormes, busca mais de mim, procura ser mais na minha palavra, mergulha mais no conhecimento da palavra, procura me buscar pela madrugada, procura orar mais, procura pedir mais, procura fazer o que é bom para você, te afasta de quem não pode te dar aquilo que só Deus pode dar, se afaste daqueles que não querem Deus, não vá de caminho com o que Ele fala, não dê ouvido aos conselhos dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente à roda dos escarnecedores, porque muitos irmãos que se diz crente e que diz que ama Jesus, mas é uma vergonha para Cristo, porque a pessoa que diz que ama Jesus, ele vai para um stand-up, nome chique, stand-up, está em moda esse negócio, está na igreja, glória a Deus e aleluia, canta louvores, vai participar de coisas e tais, mas vai para um stand-up de um homem profano, pornográfico. Tudo que ele fala tem teor terríveis contra Deus e contra as coisas boas de família e do trato do ser humano para com o outro. Mas é super engraçado. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver eu ir para um stand-up de uma pessoa assim, porque ele não lê Bíblia, ele não quer saber da Bíblia, ele quer dizer que segue Jesus, mas ele não cumpre o que a palavra está dizendo. Não se assente à roda dos escarnecedores, mas vai para stand-up. É pornografia, é piada que só a misericórdia. E tem crente que está rindo, tem crente participando disso, tem pessoas que estão levando as coisas de Deus à bancarrota, estão levando de qualquer jeito, desmantelado. Meu amado, o que pesa um culto não é um homem endemoniado que entra pela igreja, mas é um obreiro desmantelado dentro da igreja. Está todo errado e está brincando com Deus, achando que isso está bom para ele. Não está bom, irmãos, porque Jesus está voltando. Nós somos a última geração, porque Jesus está à porta. Está para acontecer algo, irmãos. O tempo dos fins está bem aí. O que fazer?
Busque mais a palavra. Busque mais de Deus. Ah, mas, meu irmão, o morrer é lucro. O viver é Jesus. Antes eu tinha um pavor sobre morte. Meu irmão, eu quero ver Jesus um dia. Ah, mas se você não quer, então não vai morrer. Tem medo da morte? Tem medo das coisas? Que isso? Deixa quem quiser que fique em pânico. Venha buscar mais de Deus. Vão olhar para você e vão dizer: é louco e é louca, é doido de Jesus. Porque Jesus, ele pega aquelas pessoas loucas para quem se acha sábio. Está tudo acontecendo cantando louvores. Está na paz. Porque, meu irmão, Jesus está contigo. Jesus está com você. Você é pedra preciosa de Cristo. Fique com Jesus, se agarre com Jesus, se arrependa dos seus pecados e diga a Ele: eu preciso de Ti, Jesus. Guarda a minha alma, Senhor. Guarde a minha fé, Jesus. Tem medo? Não tenha, não corra. O pânico total, você é de Cristo, irmão. Se morrer, eu vou para a glória de Deus. Você crê nisso, irmãos? Então, para que nós ficarmos apavorados, irmãos? Nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. O que nós estamos vendo é a corrupção generalizada em uma nação. Tem um jeitinho para tudo. Até crente que se diz de Jesus vai em certos lugares, não consegue, dá suborno. Não tem nada a ver. Irmão, ou você é ou não é. Tem pessoas em casa com um gato. Irmãos, a pessoa que está em Cristo tem gato. Irmãos, vigia. Tem pessoas, irmão, que está em Cristo e fazendo as coisas, irmãos, que é trevas. Desperte para a luz, porque Jesus é luz. Não se deixe enganar. Faça o que é agradável a Deus. Ah, mas vai doer. É para doer mesmo. Porque se você fizer o que é bom para Deus, Deus vai te recompensar, meus irmãos. Ele vai ser o teu ajudador. Nada há de faltar àquele que é fiel a Deus. É que tem muitas pessoas, irmão, querendo demais. O amor dele está no dinheiro. Está fora da visão de Deus. Se você tem algo que é pouco, da glória Deus está te dando, seja feliz. Seja feliz com o que Deus te deu. O teu casamento é de Deus, a tua família é de Deus, o teu viver é de Deus, a tua vida é de Cristo, o teu pensar é para Jesus, as coisas que você pensa é as coisas do alto, que é de Deus. Porque nós somos a última geração e Jesus está voltando. Muita gente desapercebida, irmãos. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão tão tomadas, que fala 20 palavras, 19 palavrões.
distante de Deus, estão sofrendo sem Deus. Não faça isso. Não deixe sair da sua boca palavras torpes que desagradam a Deus. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, enquanto ainda há tempo. E se você já está com Jesus, se firme mais ainda, busque mais ainda, mergulhe na palavra muito, muito, muito mais ainda, porque Jesus está voltando. Nós somos a última geração do tempo dos fins. Jesus está voltando. Você fala para as pessoas sobre Jesus, mas não quer vir para Jesus. Você fala para muitos, zombam de você, riem de você, ridicularizam você. Você é uma pessoa não muito grata em estar em certos lugares. Por quê? Porque incomoda, a luz incomoda as trevas. Prefere que você esteja longe. Não se entristeça. Glorifica e exalte ao Senhor. Se te atacam com palavras, com insinuações, é porque você é uma árvore de Deus que tem dado fruto para Deus. E só se joga pedra em árvores que dá frutos. E você é esta árvore que Deus tem arregado com água. Você está plantada junto de ribeiros de águas, que é a palavra que é ministrada aqui através do anjo da igreja, o pastor Alan, que está aqui. Ele foi levantado para estar no ministério. Ele tem levantado homens, Deus tem levantado homens para estar com ele. Pastor Geraldo, o pastor Robson, o pastor Sandro e tantos outros irmãos e irmãs, evangelistas, missionários, mulheres e homens de Deus, jovens que estão aqui, que Deus está dando uma unção tremenda para trazer a palavra no tempo dos fins. Uns jovens que vêm aqui, meu amado, e prega a palavra de uma maneira simples, mas impactante, porque Jesus é na vida dele. Ele tem compromisso com Jesus, e quando ele tem compromisso com a palavra, Deus usa este profeta no tempo dos fins. Aleluia! Fique preparado, jovens de Jesus, homens e mulheres, fiquem preparados para quando Deus levantar você, você falar aquilo que Ele quer, não o que o homem quer ouvir. Seja um atalaia de Deus e mostre que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados.